Lula disse que não quer ser lembrado apenas como o presidente do Bolsa Família. E a direita, que passa o dia dizendo que programa social é compra de voto, agora lança duas candidatas ao Senado apostando justamente no sobrenome Bolsonaro. Bonito, né? De um lado, um presidente tentando ampliar a própria identidade política. De outro, uma turma que ainda administra uma espécie de franquia familiar. Mas a pergunta é: Lula consegue conquistar mulheres e idosos, enfrentar a própria rejeição e transformar o discurso de soberania em voto? Justiça condena Nicolas Ferreira a pagar indenização de R$20 mil por chamar o PT de Partido dos Traficantes. E o que as candidaturas de Michele Bolsonaro e Bia Kicis, além da condenação de Nicolas Ferreira, mostram sobre a estratégia da direita para essa eleição? É o que nós vamos entender agora. O PT oficializou neste domingo, dia 2 de agosto, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. Lula tenta chegar ao quarto mandato como presidente da República e Geraldo Alckmin continua como vice, repetindo a chapa de 2022. Durante a convenção, Lula deixou claro que pretende disputar dois grupos considerados decisivos: as mulheres e os idosos. Isso não acontece por acaso. As mulheres são maioria no eleitorado brasileiro e, historicamente, costumam demonstrar uma resistência maior a discursos agressivos, autoritários e carregados daquele machismo que muitas vezes aparece disfarçado de sinceridade. A campanha de Lula quer explorar justamente esse contraste. De um lado, o governo pretende falar de proteção social, democracia, combate à violência contra a mulher e garantia de direitos. De outro, aparece uma direita que ainda carrega o peso político do bolsonarismo, das declarações ofensivas e de ataques frequentes às instituições. Já entre os idosos, Lula aposta numa relação histórica. É um eleitorado que acompanhou seus primeiros governos, um público que viveu a valorização do salário mínimo, a ampliação do acesso a medicamentos e o crescimento dos programas sociais. Mas existe um problema, e não adianta fingir que ele não existe. Lula enfrenta uma rejeição elevada, e campanha nenhuma vence falando apenas com quem já está convencido. Por isso, durante o discurso, Lula tentou ampliar a própria imagem. Ele afirmou que não quer ser apenas o presidente do Bolsa Família. Agora, calma lá, isso não significa abandonar o programa. Muito pelo contrário, o Bolsa Família continua sendo uma das políticas públicas mais importantes do país. É uma política que coloca comida na mesa, ajuda famílias pobres e reduz situações de extrema vulnerabilidade. A questão levantada por Lula é outra. Ele quer mostrar que um governo popular não pode ser reduzido apenas à transferência de renda. Precisa falar da indústria, da tecnologia, da infraestrutura, do emprego, da defesa nacional e do crescimento econômico. Em outras palavras, não basta aliviar a pobreza, é preciso enfrentar as estruturas que produzem pobreza. E foi aí que apareceu uma das principais palavras da campanha: soberania. Soberania para decidir sobre os recursos naturais do país, soberania para defender empresas estratégicas, soberania para impedir que o Brasil vire quintal de potência estrangeira. E soberania também para enfrentar plataformas digitais, grupos econômicos e interesses internacionais que tentam interferir na política brasileira, sem prestar conta a ninguém. Isso não é debate abstrato. Quando um país perde o controle sobre energia, tecnologia, alimento ou defesa, ele pode até continuar com bandeira, hino e desfile nacional, mas começa a depender das decisões tomadas lá fora. E país dependente não é país soberano. A campanha de Lula também quer ligar a defesa da soberania à defesa da democracia. E a mensagem é simples: não existe país verdadeiramente soberano quando um grupo político tenta desacreditar eleições, atacar tribunais ou transformar adversário político em inimigo. Mas Lula também prometeu entrar numa disputa espinhosa, a batalha pelas emendas parlamentares. Nos últimos anos, o Congresso ampliou enormemente o controle sobre partes do orçamento.
Na prática, deputados e senadores passaram a decidir o destino de bilhões de reais. O governo critica esse sistema porque ele reduz a capacidade de planejamento do executivo, mas, ao mesmo tempo, precisa negociar dentro desse próprio sistema para conseguir aprovar projetos e governar. É aquela velha situação brasileira. O governo reclama da engrenagem, mas precisa colocar óleo nela para continuar a funcionar. A discussão, portanto, não é simplesmente acabar com as emendas, é garantir transparência, rastreabilidade e prioridades para políticas públicas, porque dinheiro público não pode desaparecer num labirinto de indicação política sem que a população saiba quem pediu, quem recebeu e onde foi parar. Enquanto Lula tenta apresentar uma candidatura mais ampla, o Partido Liberal oficializou Michele Bolsonaro e Bia Kicis como candidatas ao Senado pelo Distrito Federal. São 2 vagas em disputa e o partido decidiu ocupar as 2 com nomes diretamente ligados ao núcleo bolsonarista. Isso mostra que Michele Bolsonaro não será apenas uma figura de campanha nacional. Ela está sendo preparada como uma liderança eleitoral própria. Bia Kicis, por sua vez, é uma das parlamentares mais identificadas com a oposição bolsonarista e com a política de confronto permanente. A chapa foi construída como uma dobradinha ideológica, 2 candidatas voltadas para mobilizar o eleitor conservador e preservar a influência política da família Bolsonaro no Congresso. Ou seja, enquanto Lula tenta dizer que é maior que um único programa social, o Partido Liberal continua mostrando dificuldade para ser maior do que um único sobrenome. E aí chegamos a Nicolas Ferreira. A Justiça do Distrito Federal condenou, em primeira instância, o deputado a pagar uma indenização de R$20 mil por ter chamado o PT de Partido dos Traficantes. A decisão também determinou a retirada da publicação depois do trânsito em julgado. Nicolas alegou nesse processo imunidade parlamentar e ainda pode recorrer. Portanto, é preciso deixar claro, ainda não existe uma decisão definitiva, mas o caso levanta uma questão importante. Imunidade parlamentar significa liberdade para exercer o mandato, para fiscalizar o governo, para denunciar fatos e para defender ideias. Não significa autorização automática para atribuir atividade criminosa a uma pessoa ou uma instituição sem apresentar provas. Existe uma diferença enorme entre crítica política e acusação criminal. E esse é um dos truques mais antigos da extrema-direita digital. Publica uma frase explosiva, ganha milhões de visualizações e quando chega a cobrança, tenta dizer que era brincadeira, que era opinião, ironia ou liberdade de expressão. Só que liberdade de expressão não elimina responsabilidade. E quem fala para milhões de pessoas não está conversando numa mesa de bar, está interferindo no debate público. Quanto maior o alcance, maior deveria ser o cuidado. O cenário desse final de semana mostra 2 projetos tentando organizar suas forças para a eleição. Lula quer buscar um 4º mandato ampliando a própria imagem, quer conquistar mulheres e idosos e quer conectar os programas sociais a uma agenda de soberania, democracia, indústria e desenvolvimento. O grande desafio será convencer uma parcela do eleitorado que reconhece as políticas sociais, mas ainda demonstra resistência ao nome dele. Já o bolsonarismo aposta na força do sobrenome, na mobilização religiosa, no confronto permanente e numa rede de comunicação que muitas vezes transforma a acusação sem prova em conteúdo político. No final das contas, essa eleição não será apenas uma disputa entre candidatos, será uma disputa sobre o que o Brasil entende por liberdade, soberania e democracia. Será que liberdade é poder acusar qualquer pessoa sem responsabilidade? Soberania é entregar decisões nacionais aos interesses estrangeiros? E democracia é aceitar o resultado das urnas apenas quando o seu candidato vence? Comenta aqui. A estratégia de Lula de ir além do Bolsa Família pode reduzir a sua rejeição? E a chapa Michele Bolsonaro e Bia Kicis fortalece
ou limita a direita no Distrito Federal? E o deboche do dia vai para a publicação do Guga Noblar na Rede X. Que evento flopado a convenção do PL em Brasília. Mais da metade do espaço estava vazio. A militância se concentrou em frente ao palco, a maioria absoluta recebeu dinheiro para estar ali com bandeiras do pré-candidato do PL. Não tinha quase ninguém fazendo campanha para Flávio. Nem para Michele. Ela sequer apareceu lá. Alegou enxaqueca. Flávio chegou no finalzinho. Até eleitor de Lula achei lá dentro, tudo disfarçado para tomar dinheiro do candidato do PL. Amanhã tem reportagem no ICL. Olha o Roosevelt, eu tô vendo todo mundo aqui fazendo campanha pro Roosevelt. É o mais popular. Aí eu não tinha visto o rosto. Esse é Roosevelt. Vem cá, não tem ninguém fazendo campanha pro Flávio, não esqueceram dele, não? Oi? Esqueceram do Flávio, não tem ninguém fazendo campanha pra ele. Pois é. O que aconteceu? Aqui tá todo mundo de azulzinho, Tá todo mundo de Roosevelt? É. Cadê a galera do Flávio? Tô em casa. Vai votar em quem pra presidente? Rubens. Quem? Aqui. Não, pra presidente. Ah, Presidente. não tenho ainda. Caiado, Lula. E se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreva no canal Fatos e Deboches e compartilhe.